senhor tem tempo de líder aqui ainda disponível? 4,5 minutos. É verdade. O senhor vai falar por 20 minutos e meio. Não, 20 não. 19 minutos e meio. Mais os 30 segundos do 20 minutos. Você sempre tem razão. É 20,5 mesmo. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento hoje acordado para o debate dessa matéria. Dia seguinte, ao 1º de maio, que comemora o Dia do Trabalho, dia seguinte útil a uma greve geral no Brasil. Muitos estão tentando subestimá-la, tentando dizer que ela foi pequena, foi irrelevante, mas eu acho que é simples. A pesquisa que a Folha realizou antes da greve e daquilo que se pode constatar hoje, conversando com as pessoas. Nós dizíamos, a oposição disse, reiterou, continua dizendo, que essa proposta é muito ruim, que ela é brutal, que ela é cruel, que é só conversar com as pessoas a quem ela atinge. É só conversar com os professores, com os policiais, com aqueles que estão entrando no mercado, com as mulheres, com as pessoas que trabalham com benefício, enfim, que conheciam o projeto original, e todos eles eram unânimes em recusar a proposta governamental. A recusa era unânime. E eu sei que o relator conversou com todos os partidos, com vários segmentos da sociedade, entidades, parlamentares, com o governo muito, tentou se esforçar para encontrar voto para aprovar a proposta na comissão e continua cavucando para ver se acha voto para o plenário. E apresentou um substitutivo, depois dessas conversas com os partidos e com os parlamentares, achando que com essa proposta havia resolvido o problema. A proposta do relator, senhor presidente, ela é interessante porque ela fala de um jeito as coisas que quase pode complicar aqueles mais desentendidos. Pode colocar em dúvida aqueles que conhecem pouco a matéria. E, aliás, estão dizendo por aí que aqueles que recusam a proposta do relator é porque não conhecem a proposta do relator. Eu acho que é um pouco assim mesmo, porque se conhecerem vão recusar mais ainda. Porque é a proposta que dá com uma mão e tira com a outra, presidente. É uma coisa impressionante. Ele parte do pressuposto como se a proposta original já tivesse sido aprovada. E, portanto, ele, com toda a sua benevolência, está reduzindo as exigências de uma proposta governamental, como se já tivesse sido aprovada. Não, a proposta não foi aprovada. A proposta não foi aprovada. Ele fala da idade mínima das mulheres, que ele está reduzindo de 65 para 62, não é verdade. Ele está aumentando de 60 para 62. Ele está tratando a contribuição, mantendo de 15 para 25. Ele está aumentando 66,63% as contribuições. Ele não está reduzindo nada, mesmo aqueles que ganham salário mínimo. Ele aumenta 66% o tempo de contribuição. Ele diz que a aposentadoria integral ele reduziu de 49 para 40 anos. Primeiro que não reduziu nada, a proposta era para 49 anos. O que existe hoje na aposentadoria das pessoas não é isto. Ele reduziu de 49 para 40 anos, reduziu 18%.
Não é verdade? E mais que isso, ele dá com uma mão, 49 para 40 anos, senhor presidente, mas começa o cálculo reduzindo de 76 o benefício para 70, 8%, na base de cálculo. Quer dizer, nos próximos 15 anos, para chegar nos 40%, parte de uma base 8% menor. Quer dizer, toda aquela tabela progressiva que ele instituiu, começa com uma base 8% menor do que a anterior, que estava prevista no projeto original. É realmente difícil de entender o relator que tenta dizer que está melhorando a proposta. Ele tira com uma mão, dá com uma mão e tira com a outra. Sem falar na questão dos professores e policiais. É só perguntar para o presidente, vamos perguntar para os professores se eles gostavam da proposta original e se eles gostam do substitutivo. Vamos perguntar para os policiais se eles gostavam da proposta original, se eles gostam dos substitutivos, do substitutivo. Ele reduziu o pedágio. Ele não reduziu o pedágio não existia. Aliás, o pedágio não existe. A proposta original é que instituiu o pedágio de 50%. Ele está propondo o pedágio de 30%. Ele está instituindo o pedágio de 30%. O BPC, ele fala que está reduzindo de 70 para 68, perdão da palavra. Ele está aumentando de 65 para 68. O BPCP hoje é 65. Ele está propondo de levar para 68. Agora, eu entendo, porque essa proposta não está desfocada do conjunto de tantas outras propostas que o atual governo tem encaminhado para esta casa, desde aquela do teto dos gastos. E é evidente que essa proposta, a população ainda não sentiu os efeitos dela. E quando o povo hoje fala, vamos conter os gastos do governo, o governo gasta muito, é pródigo, tem que conter os gastos, todo mundo acha bom o governo conter os gastos, mas ninguém ainda se atentou em que os gastos serão contidos. E essa contenção de gastos, com o crescimento da atividade econômica, que gerará mais receitas para o governo, essas receitas serão gastas em quê? A contenção de gastos vai se dar na educação, na saúde, na segurança. É lá que nós vamos ter a contenção de gastos. Aliás, a explicação que se teve na época, inclusive, é temos que conter os gastos porque temos que pagar a Previdência, senão não tem dinheiro para pagar a Previdência. Outro dia eu vi aqui o contrário. Repor o tempo, por favor. O senhor cortou meu tempo, mas acho que foi involuntariamente, tenho certeza. Foi involuntariamente. É só mandar... Recoloca 30 segundos no tempo do deputado. Você está sendo muito contencioso nesse aspecto. Mas eu acho que vem exatamente isso. Agora eu vi outro dia aqui o contrário. Nós precisamos fazer a reforma da Previdência, senão vai estourar o teto dos gastos. Ora, parece aquele negócio, presidente, do Tostines, né? Liderança e mais o tempo. Não é, presidente? Parece aquele negócio do biscoito Tostines. Ou é muito torrado, ou é torrado antes, como é que é? O teto do gasto é porque precisava... Senão estoura a Previdência. Agora estoura a Previdência por causa do teto do gasto. Mas, de qualquer maneira, eu digo que essa proposta da Previdência vem num conjunto de medidas, como essa do teto dos gastos, com uma reforma trabalhista, que, aliás, poucos se atentaram com a manobra que foi feita, regimental, é verdade, Quando o governo mandou para cá uma proposta com 3 alterações, a alteração de 3 artigos, que na realidade mexiam em 19 artigos da CLT, debateu durante 120 dias praticamente, 3 artigos da CLT, e em 15 dias apresentou um substitutivo mexendo em 110 artigos da CLT. Uma coisa bárbara, que revogou direitos, rasgou a tradição das lutas dos trabalhadores nesse tempo todo que a CLT existe, a jurisprudência dos tribunais, enfim. Mas uma reforma que também beneficia essencialmente o capital. Mas há outras
Nós não vimos falar muito ainda não, mas vamos ouvir falar. O deputado Arlindo vai ouvir falar na MP 759. Pouca gente ouviu falar ainda nela. É a que desregulamenta a reforma urbana e rural. A 6766, que é uma luta de anos e anos dos movimentos sociais urbanos para regulamentar a regulação fundiária, loteamentos, etc., 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 está totalmente desregulamentada por essa medida 759. De novo, privilegiando a especulação imobiliária, enfim, de novo o capital prevalecendo sobre tudo aquilo que a população conseguiu se organizar e conseguir. Então, veja, e depois eu ouvi uma outra coisa aqui, várias vezes, que nada disso aqui interessa ou prestigia ou beneficia o governo atual. E também aqui eu vi exatamente o contrário. Eu vi aqui aqueles que diziam que a recuperação da credibilidade do governo está em função de ter conseguido efetuar as propostas e aprová-las com uma base sólida parlamentar. E, por conta disso, o Risco Brasil caiu. Ora, o Risco Brasil caiu agora e beneficiou o atual governo. Por conta disso, a recuperação da credibilidade econômica, etc., etc., a inflação caiu. Ora, a inflação caiu e beneficiou o atual governo. Por conta disso, com o Risco Brasil caindo, a inflação caindo, os juros estão caindo. Ué, os juros caindo beneficiam o atual governo. Com os juros caindo, os investimentos estrangeiros vêm para cá e, com isso, a atividade econômica tende a se desenvolver em consequência. Ora, como é que não beneficia o atual governo? Beneficia sim, só que tem um detalhe em tudo isto. A inflação caiu porque a atividade econômica está no chão. O consumo está no chão. A produção está no chão. E aqui eu tenho um dado que talvez Vossas Excelências não tenham tido o tempo ou a atenção de ir atrás, mas em maio de 2016, quando o atual governo assumiu, eram 11 milhões os desempregados. Um ano depois, com todas essas medidas, passam de 14 milhões de desempregados. 30% a mais o número de desempregados. E pasmem os senhores, em maio de 2016, o juro real era 4,42%. O juro real, 4,42%. O juro real em março desse ano é 7,25%. Onde é que caiu o juro no Brasil? Por isso que os bancos estão rindo à toa. O setor financeiro está rindo à toa. A inflação caiu porque o consumo caiu, a atividade econômica caiu. Mas o juro, ao contrário do que dizem, subiu. 7,25% é o juro real no Brasil em março. 4,42% o juro real em maio de 2016. Veja que o conjunto de medidas, teto da dívida, a reforma trabalhista, a medida 759, investimento em terras de estrangeiros, agora a abertura do capital das empresas aéreas, a reforma da urbana e rural da 759, tudo tem o eixo que é privilegiar o capital, o grande capital, em detrimento das conquistas populares, das conquistas dos trabalhadores, daquilo que se acumulou durante anos e anos e anos e anos de luta. E é por isso que as manifestações se sucedem. É por isso que os movimentos sociais se organizam e se manifestam. É por isso que as centrais sindicais e o movimento sindical se organizam e se manifestam. E é por isso que a greve da sexta-feira foi um sucesso, embora muitos, inclusive a mídia, tenha feito um esforço grande, muito grande, em tentar minimizá-la. É por isso que, se nós formos perguntar a cada um dos setores hoje atingidos por essa reforma, todos, com o substitutivo
apresentado como salvador da pátria pelo relator, se nós formos indagar de cada um dos setores, se o substitutivo resolve o problema da Previdência, nós vamos ter a resposta negativa. Então, nós podemos dizer o seguinte, aquela proposta original que era 100% muito ruim, era 100% brutal e cruel, o substitutivo não resolveu nada. Continua sendo cruel e brutal. Porque todos os atingidos rechaçam a proposta. Veja que o substitutivo e o relatório do relator não tocou nas receitas da Previdência. Não tocou na DRU. Não tocou na natureza, na origem necessária das contribuições do regime próprio da União. Não tocou no regime especial dos militares. Não tocou no cálculo e na junção que se faz do regime próprio, do regime geral e dos militares em toda a Previdência, para dizer se há ou não há superávit, e por que partiu do ponto que é 2015, onde a atividade econômica foi a pior dos últimos 15 anos, e serviu este ano como base para estabelecer toda a proposta de reforma da Previdência. Por que não pegou 2010, 2011, 2012, onde foram anos exatamente opostos? Anos onde a atividade econômica foi exitosa, onde depois de 25 milhões de empregos que o governo do presidente Lula conseguiu criar no Brasil, a receita foi superavitária da Previdência. Por que não se tomou este ano como base para fazer a reforma da Previdência? E sim pega um ano desastroso para servir como base, para culpar os trabalhadores, para mexer nos benefícios, para mexer naquilo que é, para atingir aquilo que são as coisas mais caras para os mais humildes, os mais necessitados. E aqui vem repetir para nós que essa reforma protege os mais humildes e os mais necessitados? Não. Tanto é verdade que é só indagar deles o que entende como necessário, e a resposta está aí, a olhos vistos. A greve de sexta-feira, o 1º de maio ontem, as outras manifestações anteriores, sucessivas, demonstrando a recusa da sociedade em receber esta reforma como legítima, quando na realidade nós precisamos ter uma proposta que debata com todos os setores, com todos os partidos, para que a gente possa realmente ter uma proposta sólida, consistente e que resolva a questão da Previdência nos próximos 20, 30, 40 anos no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Agora vou passar a palavra, no tempo de líder do governo, ao deputado Peron.